Bom dia, prezados alunos. É um prazer renovado reencontrá-los e eu vou deixar aqui um convite a vocês, uma solicitação, se possível, referente à nossa próxima aula do dia 10. De fato, no dia 10 nós vamos ministrar uma aula presencial, e gostaria que todos vocês procurassem sua inscrição através do Moodle, sintetizando ou analisando a presença do tópico específico, aulas presenciais, aonde vai constar, inclusive, o link determinado do dia 10 para que vocês façam suas inscrições no máximo de 33 alunos. De qualquer sorte, eu fico no aguardo de vocês na próxima aula e seria um grande prazer encontrá-los e poder positivar com vocês as nossas experiências e a tentativa de manter essa aproximação bem forte e contínua. Ok, pessoal? Um grande abraço. Bom, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre cooperação jurídica internacional. Aliado à ideia de que nós já analisamos várias questões envolvendo o processo civil internacional, eminentemente a questão relativa à competência judiciária do juiz brasileiro, certo? A questão relativa aos limites de aplicação do direito estrangeiro. Agora, eu vou estabelecer com vocês um outro aspecto importantíssimo também na esfera do direito internacional privado, que é a matéria relativa à cooperação jurídica internacional, que se sintetiza no fato de que este tipo de cooperação se estrutura invariavelmente através de tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais constituem-se, pois, um meio mais adequado de estabelecer-se os parâmetros da cooperação internacional entre Estados, no sentido de garantir a coleta de informações, a busca de elementos e provas, a busca de documentos, o cumprimento efetivo de decisões interlocutórias e a efetivação da sentença estrangeira perante o território nacional através da homologação das decisões estrangeiras. Ok? Então, este assunto, que é um assunto bastante importante, ele vai secundar a ideia de que nós vamos, em princípio, estabelecer que este princípio de cooperação cinge-se, como todo outro qualquer, a evidência de que todos os juízes e todas as partes de natureza ou interessados na consecução de obtenção de documentos e provas e o próprio prosseguimento dos ideais de justiça sejam devidamente corporificados por princípio de diplomacia e gentileza internacional. O interesse na configuração e na demonstração da incidência de atos jurídicos ou atos extrajudiciais ao nível de direito privado está definindo, então, que esta mutualidade entre os Estados impõe, por interesse mútuo, a efetiva manifestação de todos os entes que residem fora do ordenamento jurídico determinada para uma determinada questão, buscar os elementos necessários para o cumprimento de todas as necessidades jurídicas ou judiciais necessárias ao bom e fiel cumprimento de algum ato de natureza meramente burocrática ou algum ato de natureza estruturada dentro do princípio de viabilizar a eficácia das decisões estrangeiras no território nacional.
Regulamentarmente, os princípios de cooperação jurídica internacional se procedem através de tratados internacionais, tratados ou convenções internacionais, que são aqueles que estejam em vigor no Brasil. Assim sendo, todo e qualquer tratado elaborado com um ordenamento jurídico estrangeiro, de qualquer um dos países que compõem a comunidade mundial, melhor segurança jurídica concederão, caso sejam eles devidamente traduzidos, ou melhor dito, sejam eles consolidados através de normas escritas e, como tanto, garantia da seguridade do próprio instrumento. Por outro lado, este ato de vinculação de tratados, não esqueçam, eles unificam as normas jurídicas entre Estados, inclusive em matéria privada, estabelecendo, por exemplo, um tratado internacional entre Brasil e Espanha, vinculado à questão relativa por exemplo, adoção internacional. Vamos imaginar essa questão. Todas as questões vinculadas à adoção internacional, no momento da negociação de um acordo, passam a constituírem-se, caso ratificadas pelos Estados, como leis internas a serem aplicadas na esfera das relações privadas vinculadas à adoção internacional. E, portanto, elas sintetizam a uniformidade das relações internacionais. E isto, evidentemente, causa sério interesse e a prevalência hierárquica do tratado sobre as leis internas, razão pela qual se mostra muito mais rápido e célere os atos que estejam consolidados em tratados. A cooperação internacional é um caso típico. Ora, se você postula um tratado internacional sobre a questão da adoção, todas as regras definidas entre os Estados, elas estarão, então, no contexto da própria legislação estatal. E, como tanto, quase como se aplicar o próprio direito nacional. Ou quase como não, é como se aplicar o direito nacional. Assim sendo, além dos tratados internacionais, muitas vezes, os Estados não negociam, não celebram tratados internacionais sobre o tema. E, evidentemente, que esses tratados podem ser substituídos por um ato similar àquele, a partir do momento em que as negociações entre os Estados para resolver uma questão de natureza emergencial, urgente, uma questão que possa delimitar, no que tange a sua importância, a necessidade de uma regulamentação jurídica mais adequada. Quando não há tratado, então, o que se emprega regularmente dentro do sistema internacional é o princípio da reciprocidade diplomática, que é, evidentemente, uma espécie de substituição pela inexistência de um tratado e que se corporifica, talvez nem sempre por escrito, mas através de grandes negociações feitas entre os Estados interessados na efetiva resolução de uma questão prática. Assim sendo, nós temos, por exemplo, o caso do o tesoureiro do governo Collor, o PC Farias, que, na verdade, quando foi condenado no Brasil acerca das responsabilidades cometidas durante aquele governo, ele, na verdade, evadiu-se para a Inglaterra, aonde sabia inexistir nenhum tratado de extradição com o Brasil, que é outra fórmula de cooperação internacional, e isto determinaria a ele uma certa tranquilidade, à medida em que estes tratados, inexistindo, não poderiam determinar, então, a caça do mesmo sujeito dentro do sistema jurídico inglês. Ocorre que, durante este período, a Inglaterra e o Brasil já estavam negociando um tratado de extradição. E essa extradição estaria sendo, talvez, agilizada para que realmente alcançasse a pessoa de PC Farias. Quando PC Farias tomou conhecimento de que estes atos
importariam, né, na sua extradição, e ele simplesmente, novamente, se evadiu dessa feita para a Tailândia, onde, aliás, inexiste também tratado de extradição com o Brasil. Ao chegar à Tailândia, evidentemente, então, ele se encontrava numa situação bastante cômoda, a princípio entendendo que, inexistindo o tratado e não havendo nem sequer negociações para a elaboração de um tratado desta modalidade, ele acabou sendo extraditado de fato, sem que houvesse esse tratado, através de uma negociação político-diplomática chamada de reciprocidade diplomática. Essa negociação, invariavelmente governamental, entre governos, ela, na verdade, é uma negociação que se procede mediante exatamente este tipo de ajuste entre eles. Ou seja, a negociação deu certo, ela evoluiu, progrediu e conseguiu, evidentemente, determinar a captura do PC Farias, que, na verdade, acabou sendo trazido para o Brasil, onde foi devidamente encarcerado. Bom, pessoal, vocês vejam aí, então, uma diferença estrutural, mas cujo significado é praticamente o mesmo. Uma de acordos escritos através de tratados e outra através de uma reciprocidade diplomática consolidada ao nível político-jurídico, certo? Eu só gostaria de esclarecer a vocês que esta evidência de aplicação da reciprocidade só se aplica em relação a fatos e elementos que não condizem com a chamada homologação das decisões estrangeiras. De fato, a homologação das decisões estrangeiras não admite mera reciprocidade diplomática, certo? Ela, na verdade, ela se consolida através de um princípio de direito internacional que prega da continuidade das relações entre os Estados, certo? A partir das relações jurídicas entre Estados, em relação à eficácia das homologações, que são contextualmente uma expressão de cooperação já intuitiva no sistema jurídico internacional, para não se dizer que se trata, na verdade, de uma norma jurídica internacional de caráter praticamente cogente, ok? Por certo que todos os atos de cooperação internacional, eles admitem o seu cumprimento estrito, desde que eles não evoluam através de atos contrários ou incompatíveis com as normas do direito brasileiro. Assim sendo, o ato cooperativo não pode envolver a ruptura daquele preceito estabelecido no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai estabelecer a seguinte relação. 1. As leis, os atos, as sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Olha, este preceito do artigo 17 da Lei de Introdução, ele é consistente. Ele estabelece uma limitação de aplicação do direito estrangeiro. Quaisquer documentos jurídicos que afrontem estes requisitos, certo? Sejam leis, sejam regulamentos, sejam normas, sejam sentenças, ou declarações de vontade ao nível de documentos cartoriais, entre outros, todos eles hão que respeitar estruturalmente a ordem pública interna do Brasil. Assim compreendido como aquela coleção de disposições vinculadas ao nosso ordenamento jurídico e consolidadas pelo tempo, que acabam sendo exatamente a estrutura do nosso próprio direito. Vinculando-se, então, os hábitos regulares a respeito de regulamentos básicos,
vinculados à estruturação de decisões que possam ser coletadas, a estipulação de definições determinativas de situações que vão impedir o desenvolvimento do próprio preceito dentro do direito interno. Esta ordem pública, então, refuta-se, reporta-se a existência de uma série de hábitos, costumes, trajetórias, religião, costumes sociais, costumes políticos de um povo. Tudo isto que se estrutura, ao final, dentro de um sistema legislativo mais ou menos correspondente às regras do direito público consolidado. Esta ordem pública, portanto, se for afrontada, ela pode envolver integralmente a questão da soberania nacional e até mesmo os bons costumes. Assim sendo, por exemplo, nós sabemos que nos países islâmicos se admite a prática da poligamia. Esta prática poligâmica, não obstante, é absolutamente desconhecida no Brasil. Esta prática não teria nenhum ensejo para adentrar no nosso ordenamento jurídico, seja pela forma que for, sejam por cartas rogatórias, por decisões estrangeiras, por outros atos que importem no reconhecimento de uma norma que é evidentemente afrontosa à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Vejam, então, que esses princípios de cooperação têm uma limitação que na lei brasileira é impositiva e expressa. Continuando com este assunto, nós vamos tratar, então, da seguinte regra, que o Brasil, ao criar os princípios de cooperação jurídica internacional e incidi-los dentro do Código de Processo Civil, o Brasil tomou a seguinte providência: vamos criar uma autoridade central, como já existiam similares em outras partes do mundo, aquele que ficaria responsável pelo recebimento e pela transmissão de pedidos de cooperação. Ou seja, nós estaríamos entabulando a criação de um organismo que teria como objetivo básico exatamente levar e considerar os princípios de cooperação. Assim sendo, este órgão no Brasil foi determinado, a ele foi denominado o nome de Autoridade Central. Esta autoridade central, no Brasil, é o Ministério da Justiça, ou o ministro da Justiça. Então, vejam, nós nos aparelhamos a ordem interna internacional e estabelecemos que todos os princípios de cooperação internacional, sejam da modalidade que for, são necessariamente inseridos dentro do sistema de uma recepção, né, e de uma transmissão de informações mediante esta autoridade central, ou seja, o Ministério da Justiça. Muito que bem. Quanto ao objeto, nós vamos verificar que o objeto dos princípios de cooperação internacional estabelecem-se como, em primeiro lugar, citações, intimações e notificações, sejam elas judiciais ou não judiciais. A citação, por exemplo, e a intimação são atos, evidentemente, decorrentes de decisões interlocutórias de um juiz. E elas, na verdade, sintetizam a ideia de que o juiz estrangeiro, eventualmente, determina como imprescindível, aliás, a consolidação e a conformação de uma estrutura que vá regulamentar e definir e cumprir os pedidos de cooperação específicos. Por outro lado, nós temos a chamada coleta de provas. Não provas propriamente ditas judiciais, mas provas generalizadas, como a busca de uma prova, como a constatação de questões envolvendo manifestações de testemunhas, de perícias técnicas e de outros elementos comprobatórios que acabam sendo exatamente aqueles que são, às vezes, indispensáveis na ordem do direito interno, internacional.
De qualquer sorte, estas provas também se somam à possibilidade de obtenção de informações, por exemplo, sobre o sistema legislativo brasileiro ou sistema legislativo estrangeiro. Essas informações são trazidas, eventualmente, a um nível oficial, mediante um auxílio direto. O auxílio direto, que é um ato pelo qual a própria autoridade central relaciona-se com a autoridade central do país requerente, informando-lhe e dando-lhe toda a análise dos documentos que foram lhe solicitados. Em terceiro lugar, nós vamos ter a chamada homologação de decisões, de cumprimento de decisões estrangeiras, que se sedimenta dentro do princípio de continuidade dos processos, que devam ser eventualmente tornados eficazes em território alheio e que, evidentemente, vão determinar a eficácia da norma jurídica decorrente das sentenças estrangeiras. Ela é, evidentemente, um ato também de cooperação jurídica internacional e um importante ato, porque ele realmente envolve, né, e transmite aquilo que se entende por prosseguimento dos ideais de justiça. Por outro lado, ainda existe, nós poderemos imaginar como objeto dos atos de cooperação as medidas judiciais e de urgência. Estas, na verdade, nem sempre pacificam a ideia de uma sentença judicial que aplica estas questões, mas sim de uma também decisão interlocutória definitiva de caráter executório que devam ser de pronto cumpridas a fim de que se viabilize o êxito do procedimento interposto. E, finalmente, ainda a assistência jurídica internacional, que é uma formalização nova e que autoriza aqueles sujeitos que são impassíveis de conseguir desenvolver um procedimento internacional, mas que dependem dele para invocar seus próprios direitos, a busca através de uma assistência jurídica internacional, através da qual a nossa autoridade central, por exemplo, vai buscar o apoio da autoridade central estrangeira, cujo papel seria no sentido de deferir, certo? A possibilidade de emprego de meios suficientes e talvez menos ou menos onerosos ou não onerosos de possibilidade de aplicação do mesmo direito. Então, esses, em resumo, são alguns dos atos de cooperação jurídica internacional que nos referimos, certo? Bom, quanto aos atos, nós já falamos, a autoridade central brasileira se comunica diretamente com os seus pares no estrangeiro, porque nem sempre são chamadas de altas autoridades e nem sempre corresponde ao Ministério da Justiça, mas aqueles que sejam os responsáveis pela execução e tramitação dos processos, certo? De pedidos de cooperação. Então, eles devem respeitar sempre o pedido feito pela autoridade central de um país, certo? E dirigido a outro país, que vai cumprir estruturalmente a ordem solicitada. Por isso, a importância de se consolidar sempre esta ordem em uma função de natureza delegada através de tratados e convenções internacionais. Bom, quando, evidentemente, estes pedidos de cooperação não se estribarem, não se vincularem à prestação judicial, na verdade, nós vamos ver que a autoridade central deverá, então, cumprir diretamente este encargo. Ou seja, ele, por exemplo, recebe um pedido de coleta de provas no estrangeiro, ele encaminha a autoridade central estrangeira do outro país, que vai providenciar no recolhimento daquelas provas e vai retransmitir ao juiz, à autoridade central brasileira, a formalização e efetivo cumprimento das medidas tomadas.
Não obstante, quando houver necessidade de intervenção judicial num determinado pedido, porque depende de um despacho judicial, ou dito prestação judicial, a autoridade central brasileira, no caso, vai encaminhar este pedido, certo, à AGU, a Advocacia Geral da União. Esta que tem incumbência habilitada nos processos internacionais como representante do próprio Ministério da Justiça, a AGU é que vai postular diante do juiz o cumprimento da medida que demanda uma intervenção judicial e seu efetivo cumprimento. Vejam, então, uma inter-relação vinculada à necessidade de utilização de alguém que tenha a devida habilitação para requisitar judicialmente o pedido. Quando, eventualmente, tratarem-se de atos de competência do Ministério Público, sejam quais forem, sejam ações criminais, as questões envolvendo os procedimentos de natureza envolvendo incapacidade de menores, incapacidade por doença, as questões envolvendo as questões ambientais, como são algumas questões de competência do Ministério Público, estas vão determinar que o Ministério Público se transforme em autoridade central, certo? Ou seja, na competência estrutural do Ministério Público, é ele que vai exercer o papel de autoridade central e nestas condições, é o próprio Ministério Público que vai requisitar as respectivas medidas perante o juiz, certo? A medida judicial, então, devidamente formalizada, despachada pelo juiz, estabelecida como regra meramente burocrática, seja como for, essas medidas judiciais, muitas das vezes, normalmente aquelas que demandam a prestação jurisdicional, essas medidas vão ser executadas na Justiça Federal. Porque são atos que dependem de atividade jurisdicional. Por isso, a Justiça Federal é que tem competência para exercer, certo? Aquela medida que é judicial relativa a atos de cooperação determinados na forma da lei. Certo, pessoal? O primeiro dos atos, então, que nós vamos nos assentar para efeitos de compreensão é o auxílio direto. O auxílio direto, em princípio, nem deveria estar sendo condicionado ao Código de Processo Civil. Mas por que ele o foi? De fato, o auxílio direto foi inserido neste espectro porque muitas vezes o auxílio direto vai se confundir, por exemplo, com o cumprimento de cartas rogatórias. E, na verdade, no auxílio direto, existe dependência dos atos do juiz estrangeiro, existe dependência em relação a atos de qualquer juiz estrangeiro ou nacional, porque eles não dependem da manifestação judicial. Eu vou simplesmente, por exemplo, buscar, através da autoridade estrangeira, os documentos que foram anexados aos autos do processo X, que já está, inclusive, fino. Ora, o cumprimento desta medida ela é singela, ela não depende de uma autorização judicial. Basta a parte chegar no determinado cartório, por exemplo, da onde ele vai levantar o processo e retirar as cópias solicitadas. Então, vejam, elas não estão também sujeitas a o que chamamos de delibação no território brasileiro. Quanto à delibação, pessoal, nós vamos estabelecer que delibação significa verificar o preenchimento dos pressupostos constitutivos para a validade daquelas regras no Brasil, certo? Através de uma inserção de elementos vinculados à análise judicial, certo? Que vai ser estruturada de forma clara e autêntica, certo? Evidentemente que estes pedidos dirigidos ao estrangeiro deverão ser devidamente traduzidos através de um tradutor juramentado para que haja a devida compreensão.
tanto pela autoridade central estrangeira, quanto pelas pessoas que vão militar na busca da respectiva solicitação. O objeto do auxílio direto é, basicamente, primeiro, meras informações sobre a lei brasileira, ou lei estrangeira, certo? Seja em processos judiciais, sejam em processos administrativos, sejam eles findos ou estando em curso. Quando eu falo em informações sobre processos judiciais aqui, não compreendam que, dentro desta hipótese, incidem atos que dependem da manifestação judicial. Aqui, estes processos judiciais que se refere no sentido de que estes atos, na verdade, podem ser livremente buscados dentro do contexto de um cartório, de uma secretaria e de um comitê de análise estruturada, momento em que eles vão ser devidamente capturados, tirado cópia, enviado à parte da autoridade, sem necessidade de despacho judicial. Isso ocorre também em relação a atos administrativos, ou informações acerca de atos administrativos, sejam eles findos ou em curso. Ou seja, eu quero saber qual foi a condenação dada pelo sistema jurisdicional do DARF, do CART, etc. e tal, em relação a processos findos ou em curso, que está lá no número tal, blá, 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 blá. Também um ato simples de busca documental. Em segundo lugar, é o objeto de auxílio direto a chamada coleta de provas, como já falamos. Coleta de provas que não sintetizam-se na necessidade de buscar uma decisão judicial para a sua obtenção. São, por exemplo, a questão vinculada à coleta de provas estabelecida dentro de um inquérito policial, em que se chega ao documento, que é público, né, e que se torna, portanto, acessível a quem quer que seja. O mesmo em relação a processos de natureza pública, ou seja, que não estão revestidos a nenhum grau de sigilo. Então, vejam, toda vez que não houver essa intervenção judicial, nós falamos em atos diretos, certo? Inclusive alguns judiciais que não necessitam da intervenção. Em complementação a essas possibilidades, todas e quaisquer outras medidas judiciais, que são simplesmente objeto de uma estampa ou de uma demonstração e sem necessidade de intervenção. E outras medidas extrajudiciais correspondentes. Muito bem, pessoal. Em prosseguimento, nós temos que entender que a autorização do STJ... Não, desculpem, pessoal, não é aqui ainda. O outro assunto polêmico que nós vamos tratar é relativamente, por exemplo, à carta rogatória, né? A carta rogatória, como qualquer outro pedido circunstanciado, ele parte da autoridade judicial, encaminha-se à autoridade central, que vai encaminhar a autoridade competente para processar e julgar aquele documento. Assim, por exemplo, trata-se de um ato de cooperação, certo? Encaminhado, por exemplo, do juiz brasileiro ao juiz estrangeiro ao juiz nacional, e vice-versa. E esta determina-se no sentido de cumprir uma decisão interlocutória. Este cumprimento não é sentença, este cumprimento é medida de impulso processual. E este impulso processual, ele se estriba na evidência de que este pedido vai ser conformado através de um documento próprio chamado carta rogatória, que é compulsório no sistema legislativo brasileiro. Isso está previsto, pessoal, e vocês, se quiserem, podem anotar, no artigo 237, inciso 2º do CPC, assim como no parágrafo 1º do artigo 960 do CPC. Isto significa que estes documentos deverão ser e seguir aqueles procedimentos que estão previstos na lei. Assim sendo, o procedimento básico das cartas rogatórias
é de jurisdição contenciosa, certo? Isso quer significar que ele admite defesa. E essa defesa está estabelecida no cumprimento efetivo dos pressupostos legais estabelecidos por lei. Ou seja, o disposto no artigo 17 do CPC, que fala em respeito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania nacional. Assim sendo, estes pressupostos são pressupostos inarredáveis e que devem ser estruturalmente cumpridos sob pena de uma ruptura do tratado que os condicionou e até dos vínculos de reciprocidade mantidos entre as partes. Então, vejam, a jurisdição contenciosa, que posteriormente vai ser submetida ao STJ, é aquele ato pelo qual a parte adversa, por exemplo, que deveria ser citada, vai determinar que não deva ser concedida autorização para o cumprimento daquela carta rogatória. Assim sendo, este devido processo legal a ser obedecido, ele vai estabelecer como regra de conduta, eficazmente, o quê, pessoal? Ele vai determinar que eu possa defender-me para evitar a aplicação da medida. Isso, por exemplo, eu vou me defender dizendo que a pretensão envolvendo a carta rogatória é indevida no sistema jurídico brasileiro por qualquer motivo, porque rompe a ordem pública, rompe a soberania nacional ou os bons costumes. Assim, se, por exemplo, se buscar a aplicação de um ato limitatório da aplicação do direito estrangeiro, não se determinará autorização pelo STJ para que se cumpra aquela deliberação. De qualquer forma, essa verificação prévia que se procede e que será exclusivamente aquilo que seria, né, analisado a um nível de defesa, né, é exatamente as regras que condizem com o artigo 17, a não violação da ordem pública, a não violação dos bons costumes, a não violação da soberania nacional. Requisitos essenciais e indispensáveis. Além disso, a autenticidade dos próprios documentos que vierem à tona, ou seja, todos os documentos devem estar devidamente traduzidos por tradutor juramentado, né? Devidamente consularizadas, se for o caso, e ainda mais a inteligência daquela decisão, a altura daquela decisão, no sentido de realmente poder ser inserida no nosso ordenamento jurídico. E isso está estabelecido também, pessoal, no regimento interno do STJ, que eu convido, se quiserem, a darem uma analisada a respeito destes atos de competência, certo? Na verdade, com a modificação estrutural, dos princípios vinculados à determinação de cumprimento de cartas rogatórias, nós tivemos algumas inovações a partir de 2015 que passaram a ser operadas pelo Código de Processo Civil. Por exemplo, o exequatur. O que é o exequatur? Nada mais, nada menos do que o cumpra-se dado pelo STJ. Ou seja, eu analisei os pressupostos jurídicos, processuais, vinculados àquelas questões de verificação prévia, eles estão devidamente preenchidos, não há nenhuma oposição, então, a conceder o cumprimento efetivo que vamos chamar de exequatur. Este exequatur, então, ele, dentro do novo espírito processual, pós-2015, esta permissão para conceder o exequatur foram estendidas para todas as medidas de caráter executivo, certo? Sejam decisórios ou não decisórios. Veja-se que naquela época, antes da promulgação do novo código, os próprios ministros do STJ contrapunham-se em relação ou à aplicação das cartas rogatórias ou a aplicação e a necessidade de homologação
de decisões estrangeiras. Assim sendo, essas, então, na verdade, elas alargaram a competência das cartas rogatórias para envolver, então, essas medidas de caráter executivo, certo? Que tem, invariavelmente, maior emergência, maior urgência. Então, a grande modificação estruturada é que isso, anteriormente, só seria admitido na hipótese em que um tratado que envolvesse os 2, os 3 ou os 4 estados estabelecessem que a regra de concessão do exequatur de medidas de caráter executivo só poderiam ser decorrentes da incidência de regra sobre este tratado. Hoje é regra jurídica própria e vinculada à legislação brasileira. A segunda das apreciações a serem feitas e que inovaram no CPC é a autorização do STJ para devolver ao Ministério da Justiça cartas rogatórias não dependentes de delibação. Ora, eu estou dizendo simplesmente que se as cartas rogatórias não cumprirem aquela verificação prévia, a ordem pública, os bons costumes, o direito e a soberania nacional, a autenticidade dos documentos, etc. e tal, se não houver necessidade desta análise, esta carta rogatória está equivocada, está errônea. Ela não pode ser transmitida como se fosse determinada por uma ordem judicial. Então, o que o STJ conseguiu inserir dentro do sistema da legislação processual brasileira? Em primeiro lugar, que a autorização deu ao STJ autorização para devolver ao ministro da Justiça, de onde proveio, as cartas rogatórias que não dependiam de manifestação judicial ou de análise dos pressupostos constitutivos respectivos. Então, vejam, esta autorização de devolver muda estruturalmente o curso dos processos dentro do STJ, à medida em que, anteriormente, quando não eram cumpríveis ou admissíveis, seja como querem, perante o STJ, por qualquer motivo, eis que consolidavam, evidentemente, auxílio direto, esta atitude, anteriormente, determinava o arquivamento das rogatórias. Hoje, não. Retoma-se, devolve-se ao Ministério da Justiça, que vai devolver a origem, que vai, eventualmente, se quiser, corrigir o conteúdo do pedido ou, evidentemente, esclarecer através de um pedido de auxílio direto. Outra inovação trazida também pelo novo CPC é a autorização de dispensa do interessado, ou invariavelmente a parte adversa, quando possa aquela medida inviabilizar a eficácia de certos atos. Ora, por exemplo, se eu vou citar o réu que está na posse ilícita de seus próprios filhos no território brasileiro, porque ele sequestrou-os da mãe, na verdade, quando existir um pedido de busca e apreensão dos menores, esta será procedida através de uma espécie de segredo judicial, para que a parte, eventualmente, não venha se evadir do cumprimento da decisão, por exemplo, determinando a mudança de seus filhos para outros endereços ou outros locais. Então, vejam, a possibilidade de incumprimento da decisão por conhecimento prévio faz com que não haja mais necessidade de audiência da parte, se este ato inviabilizar a eficácia dos atos pretendidos, certo? Ainda é essência da inovação no CPC a possibilidade de redistribuição das cartas rogatórias para julgamento pela Corte Especial do STJ. Regularmente, estas cartas rogatórias eram julgadas em sua complexidade, no seu inteiro teor, por manifestação monocrática de algum dos ministros sorteados. Olha, se este ministro, evidentemente, por exemplo, colher a defesa de uma das partes, ele
perderia, digamos assim, a possibilidade de manifestar-se de forma individual e então, isso foi a reforma, determinaria a remessa dos autos devidamente impugnados para a Corte Especial do STJ, certo? Então, essa é também inovação. Antigamente, só quando houvesse contestação das sentenças estrangeiras poderia a Corte Especial julgar as questões. Por todos os efeitos, pessoal, fica vedada a revisão do mérito, daquilo que o juiz estrangeiro deliberou, certo? Ou seja, a revisão do mérito vai envolver desrespeito ao dever de não intervenção na seara alheia. Ou seja, quem julgou era juiz competente, quem julgou tinha competência para deliberar e a deliberação dele, ainda que admitida ou não pelo juiz nacional, ela será estritamente respeitada quanto aos motivos, certo, determinantes da sua inserção. Então, vejam, esta possibilidade de revisão do mérito não existe e nem deve ser admitida. A única análise de defesa vincula-se à aplicação dos pressupostos e de natureza formal previstos em lei. Artigo 17, autenticação dos documentos, inteligência da decisão, tudo que nós já analisamos. De qualquer sorte, esta situação redunda do artigo 962 do CPC e também do parágrafo 2º do artigo 963 do CPC também, que diz que o exequatur será concedido apenas e quando presentes os requisitos legais para tanto. É o que eu já me referi e que se estabelecia a nível de ordem de verificação prévia. Ok? Muito bem. Quanto à concessão desses requisitos, eu já referi a coisa e gostaria de falar ainda ao final sobre as cartas rogatórias ativas e as cartas rogatórias passivas. Para efeitos de análise desta contextualidade, eu me recordo que essa questão foi uma das questões de um concurso público que eu andei analisando. Perguntava-se se exatamente tratava-se de carta rogatória ativa ou passiva. Então, para esclarecimento já antecipatório de qualquer questão que possa ser positivada. A carta rogatória ativa é aquela que sai do Brasil e vai ser encaminhado para o juiz estrangeiro. Certo? Ele está agindo ativamente, ele está pedindo o cumprimento de uma medida externa. A carta rogatória passiva, ao contrário, ela parte do exterior, do juiz estrangeiro, e é dirigida ao cumprimento ao juiz nacional. Todas estas medidas vão determinar, principalmente na rogatória passiva, que ela tenha que ser preliminarmente analisada pelo STJ e com o objetivo de conceder o exequatur, tá? Através sempre da Justiça Federal. Complementando o tema, nós vamos falar um pouco sobre a homologação das decisões estrangeiras. Vejam que houve uma alteração no novo Código, definindo que a homologação não se restringe apenas às sentenças estrangeiras. E o termo utilizado pelo legislador foi a homologação de decisões estrangeiras, decisões gerais, ok? Então, assim, todo o procedimento para a homologação de uma decisão estrangeira origina-se de uma ação de homologação de decisão estrangeira. É exatamente aquela prevista no regimento interno do STJ. Ou seja, ela está pré-definida como meio adequado para o cumprimento de uma sentença. Pode ser, então, aquelas determinações vinculadas ao regimento interno ou mesmo decorrentes de tratados internacionais que versam sobre o mesmo assunto. Então, vejam, ou é regimento interno ou tratado internacional que regula a matéria. O que são os atos homologáveis?
que se homologa nas decisões estrangeiras? Em primeiro lugar, decisões judiciais definitivas ou não. Todas as decisões judiciais. Ou seja, só haverá eficácia dessas decisões judiciais se devidamente homologadas, certo? Pode ainda outras decisões que não são judiciais e tenham um conteúdo jurisdicional, certo? Serem objeto de ato homologatório. Não necessariamente as decisões de natureza, por exemplo, só do juiz, mas também de atos administrativos, atos vinculados a autarquias, atos deliberados por órgãos do Estado, que permitam a inserção de uma decisão e que, portanto, deva ser também homologada no STJ. Em segundo lugar, as chamadas decisões arbitrais, ou seja, aquelas que, provindo do estrangeiro, onde foi realizado o sistema da arbitragem, certo? De acordo com a lei processual ou de tratados internacionais, devam ser tornadas eficazes mediante aplicação ou mediante a sua homologação perante o STJ também. Quanto às medidas vinculadas a decisões arbitrais, ainda vamos falar no transcurso desse semestre, para que vocês tenham um pouco maior entendimento acerca do assunto. Qualquer decisão estrangeira só terá eficácia no Brasil depois da homologação. Guardem essa premissa, sempre. Por seu turno, as decisões ditas não judiciais com natureza jurisdicional podem determinar determinam a incidência de uma também homologação, desde que ela tenham um cunho de natureza definitiva, ainda que não compulsório, que vai ser definido a partir do momento da sua homologação. Um aspecto importante no sistema das homologações das decisões estrangeiras é a questão da possibilidade de homologação parcial de certas decisões. Ora, a homologação parcial de certas decisões vai fazer com que os juízes tenham a possibilidade, ou os ministros do STJ, de conceder a homologação apenas para um dos tópicos, ou mais de 2 ou 3 tópicos, do conteúdo integral do pedido homologatório. Essa decisão parcial, ela, na verdade, sintetiza a ideia de que aquele ato é o ato que deverá ser efetivamente cumprido no Brasil e não os demais que não foram devidamente autorizados. Importantíssimo, o juiz deverá deferir pedidos de urgência e atos de execução provisória através da homologação da sentença estrangeira. Vejam, quando eu digo pedidos de urgência e atos de execução provisória, estou falando de atos determinativos vinculados a uma decisão final do feito, e não aqueles que têm efeito, digamos, cautelar. Só estes, evidentemente, ou seja, os que têm um cunho definitivo, é que serão objeto de homologação também perante o STJ. Nós temos ainda a esfera dos documentos, das decisões fixadas através de execuções fiscais, que podem ser homologadas caso previstas em tratados internacionais ou reciprocidade diplomática. Vejam, as execuções de natureza fiscal que assumam um sentido e um aspecto interpretativo diverso das demais sentenças são admissíveis de homologação desde que sejam considerados atos homologáveis através de tratado internacional ou promessa de reciprocidade, certo? O que não se homologa? A gente não homologa decisões estrangeiras no caso da competência do juiz brasileiro ser ele o único competente. Ou seja, em atos de competência exclusiva do juiz brasileiro,
as sentenças estrangeiras não serão homologadas, o que seria determinar a conversão de um erro, certo? Pela definição de um outro erro. Ou seja, não há homologação em questões envolvendo competência exclusiva do juiz brasileiro. Recordem-se, ações envolvendo bens situados no Brasil. Recordam-se do artigo 23 do CPC. Por outro lado, sempre o cumprimento da homologação de decisão estrangeira será procedido através da Justiça Federal, através de um requerimento da parte. A parte é que vai requisitar a ação de homologação de decisão estrangeira, certo? Através, ou seja, do cumprimento dela, através do STJ, e seu efetivo cumprimento ou executoriedade direta pela Justiça Federal, sempre pela Justiça Federal. Toda execução será instruída com cópia autenticada da decisão homologanda, cópia autenticada e devidamente traduzida por tradutor juramentado, certo? O que está previsto, inclusive, a fórmula procedimental de recepção destas sentenças homologatórias. Isso está previsto, pessoal, no artigo 15. No artigo 15 da Lei de Introdução, que diz: será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. 1. Haver sido procedida por juiz competente. Se o juiz é incompetente, porque a competência é exclusiva do juiz brasileiro, evidentemente, já se estabelece a motivação para não homologar. Segundo, terem sido as partes citadas, requisito de validade, né? E haver-se legalmente verificado a revelia. Tem que haver comprovação de que a parte foi citada e de que, não respondendo, foi condenada à revelia. Terceiro, ter passado em julgado, tanto no Brasil quanto decisões tomadas no exterior, e que lá no exterior essas decisões estejam passíveis de execução no local em que foram devidamente prolatadas. De qualquer sorte, nós temos que entender que as decisões estrangeiras no Brasil, certo? Elas só obterão o trânsito em julgado ao ensejo da formalização da formalização de sua homologação perante o STJ, porque esta homologação é que faz coisa julgada interna. Então, vejam, sempre haverá necessidade de que o trânsito em julgado de uma decisão estrangeira tenha sido devidamente determinada a partir da homologação que se procedeu na forma da lei. Ainda, estar traduzida por intérprete juramentado. Já referimos essa disposição, e essa disposição também é elemento essencial, que, em não havendo, será a causa determinante da não homologação. E, finalmente, diz ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal, regra que, evidentemente, caiu por terra com a substituição da competência ao STJ, certo? Bom, eu gostaria de esclarecer a vocês ainda que o novo CPC, quando trata das decisões estrangeiras, ele não apenas refere-se a sentenças, ele se refere também a decisões definitivas e mesmo as decisões não judiciais, tais como, exemplo, a Corte Especial do STJ, isso é realidade, homologou um ato administrativo alemão, da Alemanha, sobre a guarda compartilhada de filhos. Vejam que na Alemanha, o ato de regulamentação de guarda dos filhos, ainda que seja compartilhada, é feita por órgão administrativo e não judicial. É óbvio que, vertendo para a eficácia do ato no Brasil, esta homologação, na verdade, terá que ser, evidentemente, determinada através do Poder Judiciário,
se for requisito para a validade e eficácia da decisão. Seja como for, nós temos que entender que essa decisão, ainda que não judicial, ela está no contexto das decisões que estão delimitadas à luz da alteração promovida pelo CPC. No mesmo sentido, os chamados laudos periciais, arbitrais, que são, evidentemente, decisões não diretamente judiciais, mas de natureza judicialiforme. Muito bem, pessoal. Para concluir, eu gostaria de ressaltar a vocês a ideia de que, atualmente, diversamente do que havia sido incorporado ao sistema... Só um momentinho, quero verificar aqui. Ao artigo 15 da Lei de Introdução, o parágrafo único dizia que não se homologava sentenças declaratórias do estado de pessoas, ou seja, casado, solteiro, viúvo, em união estável, etc. Esse tipo de sentenças declaratórias, em geral, não eram homologáveis. Hoje, pela sistemática do novo CPC, as decisões judiciais, a homologação de uma decisão estrangeira a nível de sentença declaratória de estado de pessoas, ela, na verdade, teve sua disposição revogada, porque o parágrafo único do artigo 15 foi realmente revogado. Assim sendo, hoje, qualquer decisão estrangeira deve ser devidamente homologada. Certo, pessoal? Vamos lá. Assim sendo, pessoal, eu fiz uma rápida retrospectiva, considerando o fato de que nenhum aluno esteve presente no transcurso da discussão. Eu vou me colocar à disposição de vocês, através desta pequena resenha a respeito da questão de cooperação internacional, para poder esclarecer eventuais fatos e atos decorrentes desta aula. De qualquer sorte, relembro-vos que na próxima semana, no dia 10, teremos uma aula presencial e que vocês devem socorrer-se do Moodle, onde vocês encontrarão uma relação para inscrição nesta aula. Vocês têm que entregar esta relação antes da aula presencial. Ou seja, eu preciso coletar as respectivas assinaturas em número máximo de 33 alunos até data anterior à formalização da aula presencial como todo. Então, aguardando que vocês tenham um excelente fim de semana, eu espero que vocês também entendam que, na consonância desses dispositivos, nós estamos abertos a quaisquer discussões que se coloquem. Ok, pessoal? E, finalmente, eu gostaria, então, de ressaltar que nos próximos meses continuaremos tendo sempre uma aula presencial, o que vai, evidentemente, nos aproximar um pouco mais e determinar a efetiva inserção do aluno diante do professor, quase como num ensaio para a retomada das aulas presenciais, o que me agrada bastante. Ok, pessoal? Então, é isso por hoje. Desejo a todas um excelente fim de semana e não esqueçam de fixar a sua firma lá nas inscrições para a aula presencial. Muito obrigado. Até a próxima aula. Ok? Um abraço.